tarde para você que está acompanhando a TV Vai Leão. Vamos dar início agora à entrevista coletiva com o volante Humberto. Olá, Humberto, é Marcelo Pilon, do portal memoriadainter.com.br, Rádio Mix. Humberto, a Internacional está chegando na quinta rodada do Brasileirão, buscando a primeira vitória. O time, como todos sabem, acabou perdendo na estreia, vem de 3 empates, conseguiu realizar o primeiro gol na última partida. E essa partida contra o Santo André é uma partida importante e muitos desejam que saia a primeira vitória. Humberto, gostaria que você falasse sobre o esquema tático da Internacional. A Internacional, o Coelho fechou um esquema, fechando bem a casinha, né, como a gente fala, uma zaga bem composta, e um meio de campo também, é um meio de campo muito seguro, né, com você, com o Júlio Rushi e o Gui Mendes buscando fazer as jogadas de ataque. Queria que você falasse dessa evolução, né? Você que está há pouco tempo na Internacional, essa evolução do time do Coelho e como você está se saindo com seus companheiros de meio de campo, sobretudo com o Júlio Rush e também com o Gui Mendes. Grande abraço para você e uma excelente partida amanhã contra o Santo André. Um abraço, Marcelo, obrigado pela pergunta. Então, às vezes, quando se é analisado de fora, né, a pessoa olha o sistema e acha que a gente está retrancado ou que está muito fechado, mas a gente internamente aqui trabalha muito, né, e acaba enxergando de uma outra forma, né. É um esquema que o professor gosta de jogar, né. A gente tem confiado muito no trabalho dele, né, e nesse sistema que ele vem implantando. Acho que isso é o mais importante, quando o jogador acredita naquilo que o treinador está passando para ele, né? E aqui a gente vê como um esquema ofensivo, porque acho que hoje em dia a maioria dos clubes jogam de forma reativa, né? E a gente procura ficar bem postado, né? Bem seguro, vamos dizer assim. Então a gente procura ter uma linha defensiva muito segura, né? E isso não quer dizer que a gente esteja jogando retrancado, né? Se você analisar a partida contra a Portuguesa, o próprio jogo contra o São Bento, né? Nós tivemos maior parte do jogo com a bola, maior parte do jogo chances criadas de gol. Então eu acho que é um sistema novo, a gente está a cada dia melhorando, crescendo, evoluindo, né? O professor Coelho não teve tanto tempo assim para trabalhar, então eu acho que é notória a evolução da equipe, né, nesses jogos, e com certeza a gente vai para essa partida para poder buscar a nossa primeira vitória e, se Deus quiser, continuar crescendo e evoluindo na competição. Vinícius Anselmo, da Rádio Futebol Online. Humberto, minha pergunta é a seguinte: a Inter soma 3 pontos na competição com 3 empates, e eu queria saber de você, para o confronto de amanhã, o que a Inter precisa fazer, qual o detalhe que está faltando para a equipe para sair com uma vitória com os 3 pontos diante do Santo André. Muito obrigado. Fala, Vinícius, um abraço, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade, né? Futebol, infelizmente, algumas pessoas analisam o placar, né? É para isso que a gente tem aqui um sistema de análise de desempenho, pessoas capacitadas e profissionais competentes para poder nos passar a realidade do que foi o jogo, né? E aí a gente trabalha durante a semana em cima daquilo que nos é passado. Então eu acho que é o momento certo agora da gente começar a vencer, né? A gente veio crescendo dentro da competição, a gente veio adaptando, veio acertando, né, aquilo que a gente errou nos primeiros jogos, né? E eu acho que o gol vai sair naturalmente, né, de acordo com aquilo que a gente produz dentro da partida. É o Marcos Almeida, da página Leão Mil Grau, Facebook e Instagram. Humberto, você tem passagem por diversos clubes que estão em um patamar muito próximo da Inter. Recentemente o Madureira, né, que disputa a Série D do Brasileiro e a Elite do Carioca. Como você vê a estrutura da Inter em relação a esses clubes? E a outra pergunta em relação ao confronto com o Santo André: o Santo André tem se tornado um clássico regional. É uma equipe que enfrentamos diversas vezes nos últimos anos e é sempre muito equilibrado. O que fazer de diferente dos últimos jogos para sairmos vitoriosos e conquistar os 3 pontos? Um grande abraço e um bom jogo amanhã. Obrigado, Marcos. É um prazer estar falando para você, né, e para os seus companheiros aí do Facebook. Cara, eu acho que a Inter tem uma grande estrutura, né?
Acho que diversos clubes que eu já passei, alguns até fora do país, a Inter não deixa a desejar e vai dar um grande passo agora, né, com a construção do CT, né, do nosso centro de treinamento. Isso faz uma diferença muito grande, né? E eu acho que hoje em dia, né, nas equipes que estão no patamar da Inter, né, a gente fala em termos de divisão, de campeonatos que disputam, eu acho que a Inter tem o que é principal, né, que é a organização. Isso eu acho que é fundamental uma equipe, independente do tamanho que ela seja, ela ser organizada, né? Porque a gente tem visto aí algumas equipes de Série A, de Série B, que não se organizam e acabam descendendo de competição e quando as coisas fora de campo não são boas e não são organizadas, elas tendem a refletir dentro de campo. Então, eu acho que a Inter está no caminho certo, né? O trabalho que o Roger vem fazendo, né? Todo o pessoal da diretoria, em termos de organização, de estrutura, de suporte para os atletas, eu acho que é de grande valia. E a sua segunda pergunta, em relação ao que a gente precisa fazer para vir a primeira vitória, é o que eu falei, a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Porque é um trabalho novo, é um treinador que chegou agora, jogadores que chegaram, né? Então, assim, é um esquema diferente, a gente vai se adaptando, mas eu acho que a gente tem o principal, né, para conseguir conquistar a nossa primeira vitória. A gente batalha muito, a gente luta muito, a gente não desiste, a gente acredita muito, né, no professor, no que ele passa para a gente e no nosso elenco. Boa tarde, sou o Jonathan Henrique, repórter da NJ Notícias. Boa tarde, Humberto, tudo bom? Primeiramente, queria saber por qual clube você foi revelado, você começou a sua bela carreira por qual clube e quais são suas principais motivações, foram, né, suas principais motivações para se tornar um jogador de futebol? E quais são suas expectativas jogando numa grande equipe como a Internacional de Limeira? Obrigado, Henrique, pela pergunta. Um abraço. Eu fui revelado pelo Atlético Mineiro, né? Passei 8 anos da minha vida lá, então me formei não só como pessoa, mas como profissional. Acredito que futebol é uma paixão nacional, então a maioria das crianças, né? E comigo não foi diferente. Desde novo eu ia para o estádio, assistia o Atlético jogar, né? Com meu pai, meus tios. E desde novo na escolinha, então acho que é uma paixão que desperta desde muito novo e a gente vê ali, né, à medida que o tempo vai passando, uma oportunidade de melhorar de vida, de estruturar nossa família, né, e tornar o futebol um emprego e uma profissão, né, que vai dar uma estrutura para a nossa família. Olha, a minha expectativa aqui é a melhor possível. Eu vim para cá, né, eu tinha outras portas abertas, né? Tive outros convites, mas a Inter, pelo projeto que tinha, né? Pelas pessoas que me ligaram, pela história da Inter, né? E pelos campeonatos que disputam, pela vitrine que pelo clube que e principalmente pela organização que tem, né? Que é o que me foi passado e isso foi o que me motivou a estar num grande clube como a Inter. Boa tarde, Humberto. Vinícius Martins, Notícias do Esporte. Você, como um jogador mais experiente da equipe, né, não só em idade, mas também com passagens por clubes do exterior, compondo uma defesa, né, você como volante vem compondo uma defesa muito forte dentro da Inter, né, que vem sendo até muito elogiada, mas você também conhece muito de meio campo, na sua visão de experiência. O que falta para a Inter conseguir chegar com um pouco mais de eficiência no ataque, né? Porque vem tomando poucos gols, mas praticamente, né, também marcando poucos, com 1 gol apenas até agora no campeonato. Uma ótima tarde para você, um ótimo jogo nesse final de semana para o time. Obrigado, Vinícius, pela pergunta, um abraço para você. Então, eu respondi agora há pouco em relação ao nosso esquema. Algumas pessoas acham que ele é mais defensivo do que ofensivo, né? E a gente que está aqui internamente vê a gente se defendendo muito bem, né? Tanto que, tirando a partida do Madureira, que foi uma partida totalmente atípica, a gente tem uma defesa muito firme, né? Mas, se você for ver,
nós temos um ataque forte. Apesar de a gente ter feito apenas um gol na competição, a gente analisa as chances que nós criamos, né? E aí o detalhe do futebol é que faz a diferença às vezes, né? De você finalizar e às vezes contar com a sorte, ou às vezes finalizar bem, aproveitar as oportunidades que você está criando. Mas eu acho que isso é aos poucos, a gente vai conseguir concluir essas chances que a gente vem criando e, como eu disse, a gente vem crescendo, né? Cada dia na competição. E eu acho que aos poucos a bola vai começar a entrar, a gente vai começar a fazer os gols e aí as coisas vão andar naturalmente e ficarem mais fáceis. Olá, aqui é o Ricardo Prates, comentarista do programa Bate Bola com Tubarão, da rádio NJ Notícias e também da Nova Paraíso FM. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de desejar uma ótima tarde a todos os amigos, colegas da imprensa, a todos os torcedores leoninos da nossa querida Internacional e também em especial a você, Humberto. Uma boa tarde, é um prazer falar com você. Humberto, a minha pergunta é, apesar da sua posição, né, de volante, que para mim eu considero, estudando um pouco a sua carreira, como um volante moderno, que nós podemos chamar como meia, né? Tem uma ótima estatura, 1,85 m, um ótimo passe e, consequentemente, uma boa saída de bola. A minha questão, creio que dos torcedores, eu gostaria da tua análise de dentro do campo. Para você, qual é a maior dificuldade que a Inter tem enfrentado para fazer os gols, né? Para concluir a jogada? Se você acha que os times dessa série D do campeonato, elas jogam muito fechadas, é um jogo muito pegado, você acha que está faltando um pouco de entrosamento, porque a equipe vem em construção também, está faltando um pouco de calma para os atacantes ali na última tomada de decisão, né? Na última parte do campo. Qual é a sua análise de dentro de campo, com a sua experiência, que está faltando para a Inter conseguir fazer mais gols, né, nos jogos, Humberto? Obrigado. Boa tarde, Ricardo. Obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que é o que eu disse antes, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque o futebol ele é assim, né? Às vezes as pessoas analisam o resultado e a Série D é um campeonato complicado. A gente pega campos totalmente fora dos padrões, né? E às vezes o torcedor, o campo pela televisão ou pela transmissão às vezes parece ser bom, mas dificulta muito o nosso trabalho. Então o atacante às vezes ele tem 2, 3 chances por jogo e às vezes no momento da finalização é buraco, é um campo irregular, é um campo mais seco, mais duro, diferente do que a gente treina, né? Diferente do nosso campo aqui, no nosso estádio. Então assim, eu acho que a gente está criando oportunidades, né? Como eu disse, a gente tem uma análise de desempenho aqui, um pessoal capacitado e isso vem sendo demonstrado para a gente da primeira partida para as últimas agora, o tanto que a gente cresceu, que a gente evoluiu, né, em termos de posse de bola, em termos de proteção do nosso gol, em termos de ofensividade, né? Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência porque as coisas vão fluir naturalmente, né? Quem acompanha o futebol sabe, tem equipes que às vezes dão 15, 18, 20 finalizações num gol, equipes de Série A, e às vezes acabam não conseguindo fazer um gol, e a outra equipe com 1, 2 finalizações acaba vencendo a partida por 1-0. Então o futebol é um esporte muito interessante porque ele proporciona isso, né? Então a gente tem conversado aqui, os nossos atacantes, apesar de jovens, têm muita qualidade, né? São jogadores que têm até uma certa bagagem, apesar da idade. Então eu acho que as coisas vão fluir naturalmente, a gente vem trabalhando, acredita muito no trabalho do professor e eu acho que os gols vão começar a sair.